Deixa eu te fazer uma pergunta que parece pesada, mas é libertadora. Se você soubesse que seu tempo é curto, o que você pararia de adiar hoje? E antes que você feche a mente para isso, presta atenção, isso não é sobre medo. É sobre clareza. Porque muita gente vive como se tivesse crédito infinito de dias. Vive como se pudesse resolver depois, amar depois, mudar depois, cuidar do corpo depois, estudar depois, construir depois. Só que o depois tem um truque cruel, ele chega. E mesmo assim você continua adiando, porque o hábito de adiar é mais forte do que o calendário. E é por isso que lembrar da finitude não é pessimismo, é direção. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para entrar em desespero, mas para acordar. Você não precisa pensar nisso o dia inteiro. Você só precisa pensar o suficiente para parar de desperdiçar o que não volta. E tempo não volta. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar reputação, pode até recuperar uma fase, mas não recupera um dia vivido no automático. Não recupera uma semana entregue ao ruído. Não recupera anos inteiros gastos tentando agradar pessoas que não te respeitam. E é aqui que esse tema vira uma arma silenciosa contra a procrastinação, contra a distração e contra a vida sem sentido. A maior parte da ansiedade moderna vem de duas coisas: excesso de estímulo e falta de direção. Você sente que está correndo, mas não sabe para onde. Você faz muita coisa, mas não sente significado. E quando falta significado, a mente procura alívio, procura prazer rápido, procura distração, procura qualquer coisa que te faça esquecer que você está vivendo uma vida pequena. Memento Mori corta isso porque ele pergunta: isso que você está fazendo vale um pedaço da sua vida? E quando você pergunta com honestidade, muita coisa perde brilho. E o que importa de verdade ganha força. Agora, eu vou te mostrar como usar isso de um jeito prático, sem drama e sem religião, mas com fé no sentido. Fé prática aqui significa acreditar que sua vida pode ser maior do que sua rotina automática. Acreditar que você pode ser melhor do que sua versão mais cômoda. Acreditar que existe algo maior te chamando para construir caráter, legado e paz. Essa fé não é dogma. É direção interna. Mas vamos ser honestos, por que você adia? Você adia porque tem medo de falhar, medo de não ser bom, medo de ser julgado, medo de descobrir que você não quer tanto assim. Ou adia porque está cansado e procura alívio. E às vezes você adia porque está confortável no sofrimento conhecido. O sofrimento conhecido da identidade, minha vida é assim. Só que essa identidade vira prisão. Memento Mori é a chave que destranca a prisão porque ele diz: você não tem tempo para continuar se traindo. Agora eu quero te conduzir por um exercício que pode mudar suas decisões ainda hoje. Chama-se Se Fosse o Último Ano. Você não vai pensar em tragédia. Você vai pensar em prioridade. Se este fosse o último ano da sua vida, o que você manteria exatamente igual? E o que você mudaria imediatamente? Anota mentalmente. Muita gente percebe que manteria menos. E mudaria quase tudo. Mudaria a companhia, mudaria a rotina. Mudaria o jeito de falar consigo mesmo. Mudaria o jeito de cuidar do corpo. Mudaria o tempo gasto em distração. Mudaria a coragem de dizer não. Mudaria a urgência de começar. Isso mostra uma coisa: você já sabe o que importa. Você só não está vivendo de acordo com isso. E é aqui que entra o estoicismo como ferramenta. Você não precisa controlar o mundo para viver bem. Você precisa controlar suas escolhas. O que depende de você? Seu esforço, sua disciplina, sua postura, sua verdade, o que não depende. A opinião do outro, o passado, o tempo, o resultado imediato. Então, se o tempo é curto, por que você dá tanto poder ao que não depende de você? Por que você vive como refém da aprovação?
Por que você vive tentando ganhar discussão, quando poderia estar construindo algo que te dá paz? Por que você vive se explicando, quando poderia estar se respeitando? Agora, deixa eu te dar um choque calmo. O mundo vai te esquecer rápido. E isso é libertador. Porque se o mundo vai te esquecer, por que você vive para ele? Por que você molda sua vida para parecer algo, em vez de ser algo? Os estoicos falavam de legado, mas não de legado de fama, legado de caráter. O que você deixa nas pessoas pelo jeito que você vive. Isso só existe se você vive com intenção. Memento mori. Na prática, vira 3 decisões. Primeira decisão, cortar o óbvio desperdício. O desperdício que você sabe que está te roubando. Pode ser uma rotina de tela sem limite. Pode ser um relacionamento que te drena. Pode ser um vício de reclamar. Pode ser dormir tarde por hábito, não por necessidade. Você escolhe um desperdício para cortar por 7 dias. Só uma segunda decisão, escolher um compromisso que constrói. Algo pequeno, repetível. 20 minutos de estudo, exercício, trabalho profundo, escrita. Oração não religiosa no sentido de gratidão e intenção. Silêncio, leitura. Algo que constrói o seu interior e o seu futuro. Terceira decisão, um ato de coragem social. Uma conversa que você está adiando. Um limite que você não coloca. Um não que você não diz. Um pedido de desculpas que você evita. Porque muita gente gasta anos sofrendo por falta de uma conversa de 10 minutos. E aqui vem o clímax. Lembrar da morte não é para te deixar triste, é para te deixar vivo. Vivo no sentido de presença. Presença no sentido de coragem. Coragem no sentido de escolher o que importa. Porque quando você lembra que o tempo é finito, você para de brigar por coisas pequenas. Você para de se humilhar por aprovação. Você para de entregar seu ritmo para o caos. E você volta para o essencial. Eu tenho um dia. O que eu vou fazer com ele? Você pode estar vivendo uma fase difícil. E eu não vou romantizar isso. Mas até a fase difícil ganha sentido quando você tem direção. O estoico não pede uma vida fácil. Ele pede uma mente firme. E mente firme não significa ausência de emoção. Significa postura diante da emoção. Você pode sentir medo e ainda assim agir. Pode sentir tristeza e ainda assim manter o mínimo. Pode sentir raiva e ainda assim pausar. Isso é maturidade. Isso é liberdade. E isso é fé prática. Acreditar que seus valores valem mais do que seu conforto. Então aqui vai o desafio final, simples e direto, por 7 dias. Todo dia, por 30 segundos. Você vai lembrar, Rei, meu tempo é limitado. Em seguida você vai fazer uma pergunta. Qual é a ação mínima hoje que respeita a minha vida? Ação mínima hoje, e você faz. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Porque o real constrói. E o real, repetido, vira destino. Se essa mensagem te acertou, é porque você estava precisando desse lembrete sem drama. Você está adiando coisas demais. E você não precisa continuar assim. Você pode começar pequeno e começar hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e, se esta mensagem foi para você, escreva nos comentários: Dia 1, eu valorizo meu tempo. Constância acima de vontade. Mente firme, vida no ritmo. Ritmo despertar.